Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí responder, o nosso amigo Antônio Miranda, o nosso amigo palpiteiro de YouTube, Antônio Miranda, tá bom, pessoal? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam o vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui responder o vídeo Conheça as provas históricas e arqueológicas de que Jesus existiu. Vamos ver aí, que o nosso amigo doutor, doutor Tonho, tem a nos dizer, Vamos ver lá, Vamos ver. De um outro especialista que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Então, olha só, sobre Jesus, tá? Prova palpável sobre Jesus não existe, tá? Então, novamente, não existe nenhum tipo de prova. Então, vimos aqui, pessoal, o que o nosso amigo especialista, o palpiteiro de YouTube diz, que somente se tiver provas ali, Eu pergunto, desde quando a exigência, desde quando a exigência historiográfica que seja encontrado provas assim? Porque se fosse assim, não teríamos prova de Sócrates, Arquimedes, Platão, uma prova ali material, o osso dele, Alexandre o Grande, certo, pessoal? E quem conhece história, pessoal, sabe que isso aqui é fuleiragem, que ele está falando. Pessoal, isso aqui é nível de quinta série, Porque, pessoal, nenhum historiador alega isso, afirma isso, tá? Então, eu pergunto, desde quando é prova historiográfica que seja exigido algo material da pessoa, nesse sentido, um osso, uma cama, um objeto necessariamente assim? Não, pessoal. E já vamos falar sobre isso, tá? Material, prova palpável sobre Jesus, sobre cristãos no primeiro século, tá? Isso não existe. Só o que eles vão te dar é Bíblia. Não, aqui o doutor falou, não existe. Olha, o doutor, a sumidade, Tonho, Ele é o historiador dos historiadores, ou o palpiteiro dos palpiteiros, O conhecido palpitólogo. Então, pessoal, é incrível a arrogância, o absurdo disso aqui, pessoal. É um absurdo, é uma bizarrice sem tamanho. Pessoal, o que fazer com os exemplos das comunidades cristãs do primeiro século, tudo levando ali, no caso, para o primeiro século, pessoal. Já falamos que a Bíblia, sim, o Novo Testamento, pode ser levado como um documento histórico, sim, tá? Porque é do gênero bioi, do gênero biografia greco-romana, certo? No mesmo estilo de Plutarco ali. Mas isso o palpiteiro aqui não fala, Pior é o público dele analfabeto, simplório, a pedeuta que acredita que ele está falando, bate palminha e acha que ele está arrasando, que ele está bombando, Vamos ver mais aí. Então, pessoal, não é bem assim, Porque a ausência de provas concretas de Jesus, Miranda argumenta que não existem provas palpáveis ou materiais de Jesus, como se isso fosse uma falha irreparável para a existência histórica de Jesus. No entanto, isso é uma falácia do tipo argumento de ignorância. A ausência de provas materiais diretas de Jesus não invalida sua existência histórica. Muitos eventos históricos são baseados em testemunhos indiretos, e a ausência de evidências materiais não significa que algo não tenha existido. A história antiga frequentemente se baseia em fontes escritas e evidências contextuais, como é o caso de muitos personagens históricos que não deixaram objetos materiais. A ausência de evidências materiais diretas de Jesus não é uma surpresa para estudiosos da história antiga, considerando o contexto da época. Jesus foi um pregador itinerante em uma região sob domínio romano, sem posse de riquezas ou construção de monumentos que preservassem vestígios materiais. No entanto, evidências indiretas são amplamente reconhecidas. A historiografia moderna baseia-se em documentos escritos e testemunhos de contemporâneos. Fontes acadêmicas. O trabalho do historiador Bart Ehrman, como no livro Jesus Existiu, reflete um consenso entre estudiosos de que as evidências literárias para a existência de Jesus são suficientemente robustas, ainda que não se trate de evidências materiais. A importância das fontes escritas, como os evangelhos e as cartas de Paulo, é fundamental.
Além disso, evidências arqueológicas relacionadas a cristãos primitivos, como inscrições em igrejas ou em sinagogas, ajudam a estabelecer o contexto histórico do qual Jesus teria vivido. Então, pessoal, isso que ele alega aqui é um completo absurdo, né? Não dá para entender como tem visualização. Infelizmente, pessoal, o YouTube divulga essas coisas, essas lorotas, né? Vídeos que falam contra a Bíblia, que falam que a Bíblia é fake, que fala fraude. Infelizmente, o pessoal vê isso em vez de ver a verdade. Tá bom, pessoal? Então, nós recomendamos aqui os livros aqui sobre arqueologia bíblica que estão aqui na descrição, tá bom? E aí vão fazer um monte de malabarismo em cima da Bíblia para falar que Jesus existiu por causa da Bíblia, tá bom? Não, Tony, quem faz malabarismo é você, né? Com suas distorções, né? Com seus sofismas, né? Ludibriando aí os seguidores, as pessoas que veem esses vídeos aqui, que não tem valor acadêmico nenhum, tá? Você não cita evidência nenhuma, você não cita nada, você não cita fonte, nenhuma referência em seus vídeos, tá bom? Somente palpites, tá? E nenhum historiador concorda com essas alegações que está falando aqui, um acadêmico, né? Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos... Acadêmico-científico. Vamos ver qual que é a prova acadêmica científica, entre aspas. Vamos lá. Trabalhamos com o que... Vamos ver, Tony, você já que é o doutor, né? Vamos ver o que você diria de Aníbal, por exemplo, o general Aníbal, que foi ali invadir Roma com os elefantes, lembra? Sabe? Nos Alpes. Não há prova contemporânea nenhuma. E nenhum historiador duvida. Então, de onde você tirou essas suas análises aí? Tá? Se estabeleceu como uma múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, olha só, ele está falando aqui, eles olham a Bíblia, né? E aí ele tem, por exemplo, assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eles estão concordando em alguns pontos, aquilo ali eles falam que é múltipla atestação. E não que é cópia, né? Todo mundo sabe que Mateus copia Marcos, provavelmente Lucas também, e um copia o outro. Aí, por exemplo, Paulo está copiando os evangelhos também. Aí na cabeça deles isso é múltipla atestação e eles nunca se leram. Olha a cara do sujeito, meu. É tão bobo isso, meu. Eu não acredito que alguém leva a sério esse sujeito. É patético, patético. Ele está falando sério aqui, né, o historiador? Está falando sério, porque se vocês verem lá, lerem um livro aqui do Craig Blomberg, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, vocês podem ver a seriedade desses assuntos, pessoal. Não é uma conversa de boteco com esse cara que está fazendo essa careta aqui de zombaria. Sabe? Não é isso, pessoal. Não é assim. Não é ninguém sério. Pessoas sérias não veem esses vídeos. Somente pessoas que desocupadas, pode ser porque, para ver esse vídeo dele, porque não é possível. Estou vendo aqui, estou fazendo esse vídeo porque realmente o pessoal me apoia para fazer, porque somente pagando para ver esses vídeos, né? Então, pessoal, eu fiz aqui a nota, né, no caso, sobre isso, né, sobre a múltipla atestação dos evangelhos. Miranda faz um ponto sobre o que ele chama de múltipla atestação, afirmando que os evangelhos são apenas cópias uns dos outros e, portanto, não devem ser considerados independentes. Esse argumento distorce o conceito acadêmico de múltipla atestação, que se refere ao fato de que diferentes fontes independentes, ou seja, não interdependentes, tá, corroboram a mesma informação. De fato, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam um grande número de sobreposições, mas as evidências apontam que os evangelistas eram diferentes em suas perspectivas, com Marcos sendo o mais antigo e influenciando os outros. Múltipla atestação é importante porque diferentes autores independentes, mesmo com sobreposições de conteúdo, ajudam a reforçar a credibilidade dos eventos narrados, tá? Então, a teoria da múltipla atestação é amplamente aceita na academia, tá, Tonho? Não é você que sua conversa de infantil que vai falar, não, tá? Como um dos principais argumentos em favor da historicidade de Jesus. O fato de textos de diferentes autores apresentarem relatos semelhantes, mas não idênticos, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus é considerado uma confirmação de que esses relatos refletem um fundo histórico comum. Tá? Fontes acadêmicas, leiam aí, historiador Richard Balkan, Jesus e os Testemunhos Oculares, o link está aqui na descrição, pessoal, já fiz review desse livro, tá? Excelente, Jesus fora do Novo Testamento, tá? Tudo isso,
porque esse livro aqui discute como os evangelhos, embora compartilhem algumas tradições, preservam um testemunho histórico independente que se reflete na multiplicidade de fontes, tá? A alegação de que os evangelistas copiaram um dos outros de maneira cínica e maliciosa é uma interpretação moderna e não é apoiada pela maioria dos estudiosos. Exemplo de múltipla atestação: os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mesmo que compartilhem muitas semelhanças, também apresentam variações significativas que indicam uma independência das fontes utilizadas. A divergência nos relatos é um indicativo de que cada autor estava preservando um testemunho oral ou escrito diferente, o que reforça a credibilidade dos relatos. Tá? Porque algo que aqui que o Antônio Palpiteiro não fala é da tradição oral dos judeus, que era muito séria, era muito mais fiel do que hoje. Se imagina, a memória dos judeus é muito alta, elevada. Então, não é como esse cara, que esse palpiteiro de quinta série está falando, que não, eles inventavam, era tudo ali lendas, era tudo invenção mitológica. O cara inventa cada teoria maluca, que somente malucos, né, para ver esse vídeo dele, né? Tá entendendo, cara? Você entende isso, a loucura que é isso? Loucura que você fala, olha cara. A evidência do cara pegar a Bíblia, comparar um texto que foi copiado de outro mais antigo, né? Que Marcos é o mais antigo em relação aos demais. E aí eles copiam Marcos e fala que isso é múltipla atestação, que os caras nunca se leram. Os caras nunca se viram, nunca se conheceram. Não, olha a lorota do cara. Que basicamente todos os historiadores acadêmicos sérios, mesmo Bart Ehrman, já falei sobre isso, concordam que todo o Novo Testamento é do século I. Ou seja, todas as testemunhas oculares estavam vivas ali, vivendo e tal. Na época que também esses escritos estavam ali, o Novo Testamento. E a Didaquê, que é do ano 60, 70, em torno por ali. Tá bom, pessoal? Isso o Tony não fala. Tá? Esse palpiteiro aqui, Mané, não fala. E os seguidores bobos dele vêm lá. Aí eles vêm para mim, no meu vídeo, e perguntam: por que você não debate com ele? Pessoal, não vou debater com quem ofende a fé. Tá? Já falei. Então, assim... vejam lá, no caso. Então, todos os testemunhos estavam ali. Todos os historiadores concordam que os escritos são do primeiro século. Já tem o livro. Vejam o e-book aqui, Evidência da Ressurreição de Jesus. Está tudo aqui com fontes acadêmicas, pessoal. Tá? Então, vocês podem ver. Tá entendendo a loucura que é isso? Vou dar um exemplo. Olha o exemplo que ele vai dar, hein? Olha o exemplo que ele vai dar. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos... Ele está falando que Paulo é o autor mais antigo que nós temos. Baseado em quê? Em nada, tá? Mas olha, Tony, mas é impressionante o acefalismo, o analfabetismo desse sujeito, né? Porque lá em 1 Coríntios, isso é consenso, tá, entre os historiadores, tá, entre a maioria ali. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo menciona o primeiro credo mais antigo do cristianismo. Ali já da comunidade cristã. Porque, se você analisar por isso, o que você acha, então, que as comunidades cristãs não existiram? Os primeiros cristãos não existiram ali? Foram tudo invenção? Que isso? Então, em 1 Coríntios menciona-se o primeiro credo mais antigo, já de anos depois da morte de Jesus, tá? Ali de 5 a 10 anos, tá? O William Lane Craig fala sobre isso. Então, cara, você não cita fonte nenhuma, você não cita bibliografia nenhuma, e aqui no meu vídeo aqui tem recheado disso. Tá recheado, tá? Não só de cristãos. Porque Paulo ele está copiando os evangelhos. Eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal. Olha só. Paulo é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia. Como é que ele sabe qual foi a palavra por palavra que Jesus disse? Ele tem máquina do tempo? Não, olha o ridículo, né, pessoal? O nível assim de quinta série mesmo, né? Porque já falamos sobre isso. Tem aqui minha nota, já vi minha nota sobre isso, né? Miranda afirma que Paulo, como autor de 1 Coríntios, não poderia ter registrado as palavras de Jesus na última ceia sem uma máquina do tempo, dado que ele não estava fisicamente presente. Isso ignora completamente a natureza da tradição oral da época, né? A possibilidade de Paulo ter recebido a informação diretamente de fontes próximas a Jesus, os apóstolos, ou por revelação divina, como ele próprio diz em 1 Coríntios 11:23, é uma prática comum em contextos antigos. O fato de Paulo escrever sobre a última ceia não significa que ele deve ter presenciado o evento pessoalmente. Além disso, os evangelistas posteriores, como Marcos e Lucas, podem ter baseado esses relatos
em fontes orais ou em tradições compartilhadas que circulavam entre os primeiros cristãos. Então é impressionante como o Tonho Miranda, o palpiteiro aqui dos Analudos, ele ignora a tradição oral, né? Ignora o contexto ali, né? Não, ele acha que tudo foi escrito, endeusa, né? No caso ali, e distorce ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, é preciso tomar cuidado com isso. A tradição oral veio antes da tradição escrita, tá? Antes da escrita. O Chevitarese tem máquina do tempo, ele voltou no tempo e falou assim, Jesus disse isso e Paulo copiou igualzinho, hein? Rapaz, caraca, Paulo é bravo mesmo, hein? Paulo nem estava aqui e copiou igualzinho aquilo que Jesus disse. Caraca, brabo, não é isso? Aí com... É interessante, o cara não analisa, não interage com os argumentos dos livros que eu citei, né? Jesus Testemunhos Oculares, Jesus Fora do Novo Testamento, do Van Voorst, tal, etc. Livros acadêmicos, sérios. Né? Ele não interage, só fala a voz da cabeça, né? Palpite da cabeça do Tonho aqui, né? Que ele acha, né? Ele não refuta nada. É igual os seguidores, não refutam nada, só falam, afirmam, alegam, mas não demonstram com fontes o que ele está alegando, né? Só acha. Brinca, né? Mas vamos ver o argumento. Será que foi máquina do tempo ou será que foi outra coisa? Vamos lá. Junto dos seus discípulos. O que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, olha só, na cabeça do Chevitarese, tá? Paulo, ele veio antes de Marcos e não o contrário, né? Marcos que veio antes de Paulo e Marcos também copiou palavra por palavra. Então, nós temos aqui alguém que tem máquina do tempo e que presenciou a Santa Ceia, né? Que sabe exatamente o que Jesus disse e o que ele não disse, né? Baseado em quê? Baseado na Bíblia. Isso aí são as provas de que Jesus existiu, tá? Galera, deixa eu refutar. Tá, então se pela sua análise, teríamos que ter o mesmo tipo de exigência para Platão, né? No caso, Aristóteles, Arquimedes, todos os personagens históricos, né? Que também não há evidências materiais deles. Os escritos deles, nós já demonstramos, vieram séculos depois dele. E ninguém duvida disso, tá? Mas você não faz essa análise picareta que você faz, né, Tonho? Picareta, né? Com outros personagens históricos e outros escritos. Não, você só faz isso com a Bíblia. Sendo que com o Novo Testamento é o documento mais atestado que existe, tá? Porque eles são próximos dos originais, tá? Mas pode chorar, Tonho, pode espernear seus fãs aí, Deus pode... Mas isso não vai mudar os fatos, tá? Você pode espernear, fazer vídeo apedeuta que quiser, mas isso não muda os fatos, tá bom? Não muda. Antes da gente continuar o react, deixa eu refutar isso aí que ele falou, tá? Vamos ver se são as mesmas palavras. Olha só, Marcos 14, tá? Marcos, para quem não sabe, seria o primeiro evangelho e os demais copiam Marcos, tá? E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue de Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, esse é o texto de Marcos. Vamos ver se esse texto é igual ao de Paulo. Vamos verificar aqui, ó. 1 Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11. Então, vamos ver aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, Paulo está falando aqui que ele recebeu por revelação. Isso aqui já não é histórico, tá? Isso aqui já não é histórico. Olha o nível de absurdo que o cara... De onde ele tirou aqui? Que isso é revelação somente. Ele simplesmente faz uma análise fuleira, ignorando a tradição oral, a transmissão das informações, que Lucas foi meticuloso em suas pesquisas, entrevistando... Lucas é historiador, tá? Então é impressionante como o cara que deduz, não sei, do nada, do instituto da cabeça dele, né? Que realmente Paulo recebeu ali, do nada, da cabeça dele, coisa e tal, assim. Ele ignora, claro que também por revelação, mas aqui é importante mencionar isso, tá? Eu já mencionei aqui, já fiz uma nota aqui sobre isso, né? Paulo, em suas cartas, realmente afirma que recebeu a tradição sobre a última ceia por revelação.
1 Coríntios 11, 23 e 26. Tá? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Mas vamos ver qual que é a revelação de Paulo. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Guarda isso aqui, galera. Fazei isto em memória de mim. Tem isso aqui em Marcos? Não, né? Não tem, né? Beleza. Guardaram isso aqui, né? Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, isso é a afirmativa que está em Paulo, em 1 Coríntios 11. Agora, vamos ver um outro evangelho que é posterior a Marcos, né? Ou seja, foi escrito depois, que vai se utilizar da mesma construção que Paulo. Vamos ver aqui, ó. Lucas 22, tá? E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Caraca! Mas quem está falando em fazer isto em memória de mim é Lucas 22, não é Marcos. Então, o único evangelho que traz a expressão fazer isto em memória de mim é Lucas 22. Nenhum outro evangelho traz isso. Então, tem como o Paulo estar copiando Marcos? Não. Paulo só pode estar copiando o evangelho de Lucas. Fazer isto em memória de mim. Nenhum outro evangelho traz essa expressão. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 11, fazer isto em memória de mim. Então, 1 Coríntios 11 é tardio. Aí, o que vai ter que acontecer aqui? Então, eu já fiz a nota sobre isso, né? Continuando aqui, né? Aqui. No entanto, isso não significa que Paulo estava inventando a história de Jesus, mas que ele estava transmitindo uma tradição cristã primitiva que já circulava entre os seguidores de Jesus. Tá? Fontes acadêmicas, vocês podem ver aí o historiador N.T. Wright em Jesus e a Vitória de Deus. Afirma que a tradição de Paulo, embora revelada de maneira especial, não é incongruente com os evangelhos sinóticos. Wright argumenta que as experiências místicas de Paulo se alinham com o desenvolvimento inicial do cristianismo e com as práticas de culto já existentes. Tá? O que Paulo transmite em 1 Coríntios é uma forma de oração e celebração que provavelmente remonta a um rito cristão primitivo. Portanto, mesmo sem estar fisicamente presente na última ceia, Paulo não está criando uma narrativa nova, mas compartilhando uma tradição que, por sua vez, poderia ser baseada em fontes anteriores a ele. Tá? Então tá ali, fazer isso em memória de mim. O Miranda argumenta que a frase fazer isso em memória de mim foi introduzida por Lucas, mas não aparece em Marcos, e que isso indica uma discrepância nos evangelhos. No entanto, isso não prova que Paulo estava copiando Lucas. Na verdade, o fato de a expressão aparecer em Lucas 22:19 e também em 1 Coríntios 11:24 mostra que essas duas fontes provavelmente compartilhavam tradições orais que circulavam na comunidade cristã primitiva. Tradições orais eram comuns e podiam variar ligeiramente conforme o contexto, mas isso não significa que uma fosse copiada da outra de forma fraudulenta. Então, Tony ignora completamente a tradição oral. Tá? Ele é um simplório que não sabe disso. Tá? E ele só pensa que o texto veio depois. O texto veio depois da tradição oral, porque já estava consolidada. Então, se a tradição oral já estava há muito tempo, já estava ali consolidada, isso significa que veio ali das primeiras décadas, do meados do primeiro século, 40, 50. Então, vocês veem que é tudo muito próximo, pessoal. E ele não usa essa mesma análise para outros autores da antiguidade. Tá? É um simplório, né? Várias linhas de evidência são comumente aduzidas em apoio a esse texto sendo derivado de uma tradição credal. A primeira delas é o uso das palavras entregue, tá? Que é parédoca, e recebido, parelabon. Craig Neer observa que esta é a linguagem do que os estudiosos chamam de tradição. Professores judeus passavam seus ensinamentos para seus alunos, que por sua vez os passavam para seus próprios alunos. Então vocês podem ver aqui, pessoal, a tradição. Então Paulo estava usando a tradição que estava recebendo. Há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Qual é a argumentação bastante plausível? Que ele está fazendo uma teologia em cima da Bíblia. A Bíblia
Não, Tony, ele está fazendo uma análise documental, porque você não sabe, né? Porque você é um simplório, porque os evangelhos são considerados um gênero bioi, biografia greco-romana, certo? E sim, é inegável as fontes que Jesus existiu, tá? Suetônio, Tácito mencionam Jesus, tá? Há muito mais evidência para Jesus, até para Tibério César, Jesus é mais mencionado. Claro que Tibério César existiu, mas Jesus é mais mencionado, tá? Então, Paulo recebeu por revelação divina. Em 1 Coríntios 11, 23, Paulo afirma que o que ele retransmitiu aos coríntios sobre a última ceia, ele recebeu por revelação, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O apóstolo destaca que essa tradição não é o que ele tem ouvido diretamente dos discípulos ou evangelistas, mas que foi dado a ele por revelação direta de Cristo. Essa revelação implica que, no caso de Paulo, a revelação divina complementaria ou acertaria informações que ele poderia ter adquirido de fontes humanas, tá? A falta da frase fazer isto em memória de mim, Marcos, né? Você está correto ao afirmar que em Marcos 14, 24 e 25, o relato da última ceia não contém a frase fazer isso em memória de mim. No entanto, a ausência dessa frase em Marcos não significa que ela seja de origem exclusivamente paulina ou que Paulo tenha feito a revelação de maneira isolada. É importante observar que o Evangelho de Marcos foi escrito antes de 1 Coríntios, ali cerca de 50 a 55. E, portanto, Paulo poderia ter recebido uma forma mais resumida da tradição sobre a ceia que estava em circulação. Então, muitas vezes os autores citavam isso, que algo que não estava no outro, complementando. Não eram cópias um dos outros exatas, como o Xerox. Tá? Eles tinham pontos de vista, comunidades que eles estavam alcançando. Então, cada um tinha uma linguagem. Marcos tem um estilo, Paulo tem outro. Então, é preciso notar isso, mas o Tony não sabe disso, né? Não vê isso. Bíblia é a argumentação plausível, né, que na cabeça dele eles estão copiando literalmente o que Jesus disse, eles voltaram no tempo, né, viram o que Jesus falou, e aí na cabeça deles Paulo... Eu já expliquei como que isso foi transmitido, né? Tá copiando certinho, Paulo estava lá do lado assim, ó. Paulo diz que recebeu por revelação, né? Jesus falou para ele, ele copiou certinho. Mas... Pessoal, em vez de verem vídeos desse Lorota, vão ler, pessoal. Também. Não, isso não é possível, isso não é histórico. Isso daí é fé, teologia, tá? Na história a gente tem que trabalhar com materialidade. Ah, é, Tony? Então me mostra a materialidade então de Sócrates, Platão, Aristóteles, Homero. Me mostra aí a materialidade deles ali. Me mostra. Me mostra aí se as cópias dos manuscritos das obras deles são próximas dos originais. Me mostra aí. Me dá essa prova aí, tá? Histórica, como você fala, né? Com coisa palpável, com documentação. A documentação... É impressionante esses ateístas mirins, né, pessoal? Tudo sem tiver, querem provas materiais, provas, não analisam o próprio contexto ali de documentos que também são levados. Né? O que vai trazer a semelhança textual é Lucas. Então Paulo está depois de Lucas. E aí vai ter que falar que Paulo é interpolação, porque senão acabou Jesus histórico, né? Aí querem ver? Aposta comigo, pergunta aí pro Chevitarese, pra Juliana, pro Matias, pra qualquer um que é da área de história. Aquele outro menino lá que eu esqueci o nome dele, pergunta pra qualquer um deles se isso daí que eu falei é Paulo depois de Lucas. Aí vão ter que falar que é interpolação. Até aqui não era, tá vendo, né? Mas é claro, porque você ignora a tradição oral. É por isso que você está fazendo essa confusão, né? É impressionante que o Dr. Tonho, aquele é maior, né? O Dr. Tonho descobriu coisas que ninguém descobriu. Não, o Dr. Tonho descobriu coisas, né, que ninguém sabia, né, pessoal? Porque a alegação do Antônio Miranda, de que a citação de Paulo em 1 Coríntios 15:3 foi recebida por revelação divina e não por informação dos cristãos, precisa ser analisada à luz de contextos históricos e exegéticos. A citação em questão, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras, em 1 Coríntios 15, 3 ao 4, é frequentemente entendido como um dos primeiros credos cristãos. Vamos falar mais sobre isso, tá? Chevitarese falando, até aqui era copiando o que Jesus tinha dito. Depois desse meu vídeo, vai ser interpolação. Apostar em quanto? Quanto vocês querem apostar, meu colega? Muito embora a gente não conheça a sua casa, não conheça a sua cama, não conheça a sua roupa. E digo mais. Então, ou seja, não tem nada de Jesus, tá? Existe...
Nossa, então me mostra, Tony, se você trazer para minha cama de Platão, se você trazer aí a chupeta do Arquimedes, se você me trazer todos os objetos, a fralda aí do Sócrates, cara, eu vou crer neles. Eu vou crer. Não, agora eu não vou acreditar em nenhum, porque, segundo o Tonho Miranda, o grande doutor Tonho, né, o palpiteiro de YouTube, tem que ter provas históricas ali, historiográficas, nesse sentido, que ele está falando de todos os personagens históricos, né? Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Existe alguma coisa de Jesus? Não. Existe alguma coisa de Aníbal? Não. Existe alguma coisa de Platão? Não. Tonho, tem a dó, né? Conhecemos alguma materialidade de Jesus? Não. Existe evidência arqueológica de Jesus? Não. É inquestionável, inegável entre os historiadores acadêmicos, Tonho. Isso eu não estou falando do argumento lá de Popolo, isso aí porque é conceito. É a existência de Jesus. Até Bart Ehrman afirma isso, tá? Mas seus seguidores que não leem não sabem disso. Então, e você vai citar, você, Tonho, você pega coisas e costura, você pega e usa as coisas. Isso é dose. Então você não cita a fonte completa, você não cita quando vai contra as suas ideias, tá? Porque nenhum acadêmico concorda com essas coisas. Tá? Nenhum acadêmico. Existe de cristão no primeiro século também? Não existe nada. Nossa, imagina, nossa, de onde daqui, gente? Olha o absurdo que ele está falando. Cadê as evidências do que ele está falando? São vozes da cabeça. Vozes da cabeça. Porque nenhum acadêmico concorda com isso, pessoal. Não existiam cristãos. Então os cristãos foram inventados. Segundo ele, os cristãos foram inventados. Porque como para ele tudo é mito, os cristãos foram inventados também. Acho que os cristãos devem ser invenção do século II, né? Sei lá. Bizarro, bizarro. Tudo lá em Roma. Tudo em Roma. E bem tardiamente. E aí começa essa teoria flaviana, né? Eu quero que me mostre um acadêmico sério que concorda com isso. Hoje, a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou. Eles conseguem ver a sombra, né? Conseguem ver a sombra, né? E essa... Gente, é um nível de quinta série isso aqui, sabe? Porque eu falo, pessoal, não dá. É absurdo isso aqui. Absurdo. A sombra pode ser qualquer coisa, né? O quê? A Bíblia. A sombra é a Bíblia, gente. Aí... Sim, Tom. Então, ao contrário do seu nível mirim de quinta série, né? É o livro que mais influenciou a humanidade, o Ocidente, tá? Complica, né, mano? Aí complica. Qual que é a sombra de Jesus? Uma interpretação que eles fazem da Bíblia. Teologia. Esses aí são teólogos. Não, Tony, são evidências materiais também, tá? Documentos, que é como se analisam outros documentos históricos também, o mesmo processo, certo? Então, ao contrário do que você fala aí, não faz sentido nenhum, certo? No seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais... Lembrando, pessoal, que não é correto muito essa questão de Jesus histórico. Eu não gosto muito disso. É Jesus e pronto. Jesus é único. Porque todo o cristianismo está baseado na pessoa histórica real de Jesus Cristo. Tá? Não é Jesus histórico, Jesus da fé. Isso é falado no sentido de estudo, realmente, somente para uma convenção. Mas eu não gosto muito porque esse termo foi criado no século XIX. Que até aí, desde então, ninguém nunca tinha duvidado da existência de Jesus. Inclusive, aí que o Tonho Piranda não fala, né? Como diz a Enciclopédia Britânica, nem mesmo os inimigos do cristianismo no primeiro século duvidaram da existência de Jesus. Tá? No início do segundo século ali duvidaram da existência de Jesus. Porque se Jesus fosse um mito, se Jesus fosse uma invenção, se Jesus não existiu, conforme o Tonho Piranda alega, então os inimigos de Jesus poderiam ter usado isso, né? Ah, você segue um mito. Mas ninguém duvidou da existência histórica de Jesus. Por isso que ali depois eles não precisaram citar o testemunho flaviano tanto, porque ninguém negava a existência de Jesus. Não era questionável isso. Tá? As interpretações, sim, sobre quem era ele, tudo isso veio depois, mas a existência não. Tá? O fato que ele morreu, foi crucificado, isso é inegável. Tá? Isso é inegável. Em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Um dia chega em Jesus, né? Deixa a pesquisa avançar, né? Tá séculos aí, milênios aí, e um dia chega lá, né? Tá bom.
Não, mas tem que seguir, todo mundo tem que seguir a doutrina do Tonho, né? Todo mundo, o historiador, não, revejam a academia. Eu quero ver quantas obras acadêmicas o Tonho publicou, quantos artigos revisados por pares o Tonho publicou, né? Isso que eu queria ver, né? Queria ver. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate a história de Jesus com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Para Pedro Paulo Funari, que é professor de História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia, na época de Jesus, ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. Então ele é um professor de História e Arqueologia, tá? Vamos ver as provas e evidências do professor de História e Arqueologia sobre Jesus. Vamos lá. A arqueologia ela é muito importante porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nos fornece o contexto do qual Jesus viveu. Ele já parte de um pressuposto que Jesus viveu e existiu. Assim, pior, Tonho, você que já parte de que Jesus não existiu, tá entendendo? Você é um palpiteiro, tá? Você com esse naturalismo mirim, que nega todo o sobrenatural da Bíblia, é evidente que você não usa de racionalidade para analisar a Bíblia, você usa de um ranço anticristão, do ranço antibíblico. E isso ilude as pessoas que estão vendo esses vídeos aqui, tá? Você distorce. Qual é a prova que tem disso? Nenhuma, mas já parte do pressuposto que viveu. Tem sim, Antônio. Já falamos que Paulo menciona ali o credo mais antigo, isso é inegável para os historiadores. Tá? Já ali em 1 Coríntios, já um credo antiquíssimo, que já remonta aos primeiros anos depois da morte de Jesus. Isso é fato. Não é comunidades, pessoas que inventaram isso, tá? Não é da sua cabeça. Pessoas reais, comunidades existiram mesmo, baseadas, tá? E que é realmente concreto isso, tá? A gente pode ver, por exemplo, você pode ver, por exemplo, a Didaquê, que é ali do ano 60 e 70, dentro do tempo das testemunhas oculares, dentro do tempo dos apóstolos. Não existiu, entendeu? Vamos ver aqui agora, hein? Presta atenção. Temos muitas informações que provêm de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto às maneiras como as pessoas viviam. As escavações da maneira como as pessoas viviam, não sobre Jesus ou cristãos, tá? Olha, gente, é absurdo. Eu não entendo como alguém pode ver esses vídeos dele, tá? Não entendo mesmo, porque nós já vemos, no meu blog, no meu canal, já tem evidências várias disso, certo? Já li, no caso na Galileia mesmo, de Nazaré, evidência da casa de Jesus, da casa de Pedro, tudo isso do primeiro século. Já temos ali as provas, os links estão aqui na descrição, tá? Eu vou deixar os links aqui de evidências arqueológicas para vocês verem, estão todos aqui no link também na descrição, tá? Então, Tonho palpiteiro, gente, palpiteiro, e vocês podem ver aqui, tá? Do ossuário de Tiago, tá? Tudo isso já falamos sobre isso, sobre essas evidências arqueológicas. O ossuário de Caifás, certo? José mencionou Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, isso é inegável, tá? O Tonho é somente negacionista, tá? Conspiração, adora inventar teoria de conspiração. Tá? Tem que deixar isso claro, porque eles vão induzir nessas coisas assim, aí o público leigo pensa que eles estão tendo prova dos seguidores de Jesus, tá? Sim, Tonho, temos evidências sim, tá? Temos ali em Cafarnaum, temos evidências da casa de Pedro, tantas e tantas evidências, tá? Isso é negável, tá? Todos os documentos remontam ao primeiro século e a existência de Jesus, dos todos, tá? Não, é das pessoas daquele período e não de Jesus e seus seguidores, tá bom? Como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era ao mesmo tempo muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo. Tá vendo? Os seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo. Com base em quê? Em nada, na Bíblia. Nossa, Tânia, isso é um simplório. Eu já mencionei isso várias vezes no meu blog, já com fontes. Essa palavra precisa tomar cuidado com analfabetos, tá bom, pessoal? É muito simplório isso, tá? Porque o pessoal que não lê, vê esse vídeo do Tonho, pensa que está falando verdade, né? Tá. Nem sempre letrados, ali no caso, indoutos significam analfabetos. Eram indoutos no sentido de não ter posição sacerdotal, tá? No sentido de posição ali religiosa. É outra coisa, tá bom, pessoal? Então não é bem por aí que os seguidores de Jesus eram analfabetos, simplórios,
Como se puderam escrever, os autores do Novo Testamento puderam escrever no Novo Testamento. Já explicamos sobre isso, tá, pessoal? Eram alfabetizados, sim, também tinham cultura e usavam de amanuenses, tá? Secretários e tudo mais. Isso é muito comum. Entendeu? Aí eles já vão inferindo que tinham seguidores de Jesus. Existe evidência arqueológica disso? Não. Estão pegando isso de onde? Da Bíblia. Pede. E que evidências você diz, que você dá de provas que não há evidência? Você mostra isso? Você analisa as provas que nós demos aqui no nosso link? Aqui? Você analisou essas evidências que nós temos aqui, arqueológicas? Tudo dentro do primeiro século? Não, né? Então, pessoal, preciso tomar cuidado com isso, tá? Então, quando Paulo lhe fala, é importante destacar que o contexto da carta de Paulo aos Coríntios indica que ele está relembrando os crentes em Coríntios sobre a centralidade da mensagem do Evangelho, que ele já tinha proclamado a eles anteriormente. Paulo, em sua abordagem, afirma que o que ele lhes transmitiu é o que também recebi, está lá no versículo 3. Esse recebi é um termo técnico usado por Paulo para indicar a transmissão de um conteúdo de fé de uma fonte confiável, que pode ter sido de outros cristãos. Portanto, há um forte indicativo de que Paulo não criou esse credo de maneira independente ou por revelação divina exclusiva, mas que ele o recebeu de fontes anteriores. Além disso, estudos históricos e acadêmicos sobre a origem do cristianismo mostram que no período imediatamente posterior à morte e ressurreição de Jesus, os cristãos já estavam formulando credos e declarações de fé. Essas formulações eram passadas oralmente entre as comunidades e mais tarde registradas. O conteúdo de 1 Coríntios 15, 3 ou 4 é, por muitos estudiosos, considerado uma das primeiras fórmulas credais da igreja primitiva, que pode ter se originado pouco tempo após a morte de Jesus. A datação desse credo é frequentemente situada dentro de poucos anos após a crucificação, indicando que ele já circulava entre os primeiros cristãos como parte do ensino ortodoxo. O fato de Paulo mencionar que recebeu essa informação não implica necessariamente uma revelação direta e exclusiva, mas, como falei, pode ser uma referência ao processo de transmissão oral e comunitária dos ensinamentos cristãos. A interpretação mais plausível, então, é que, que Paulo, ao usar a expressão recebi, está se referindo à tradição já estabelecida nas primeiras comunidades cristãs e não uma revelação única e pessoal. Isso é inquestionável, pessoal, tá? Não é invenção, não, tá? Além disso, a ideia de que a citação é evidência de um credo antigo é amplamente aceita por estudiosos da Bíblia. Tá? Já falamos sobre isso. O que significa tudo isso? A utilização de conforme as Escrituras sugere que esses eventos estavam sendo entendidos à luz das profecias do Antigo Testamento e que os primeiros cristãos viam em Jesus o cumprimento dessas promessas messiânicas. Em resumo, a citação de 1 Coríntios 15, 3 ou 4 é um testemunho de uma fórmula credal amplamente compartilhada entre os primeiros cristãos e que Paulo recebeu, possivelmente de fontes apostólicas e comunitárias, e não de uma revelação divina isolada. Então, Tonho, sim, a Bíblia é um documento que pode ser levado a sério. Você pode chorar e espernear, mas nenhum historiador concorda com isso que você está falando, tá bom? A alegação de Antônio Miranda, portanto, falha ao desconsiderar o contexto histórico, tá? Já falamos sobre isso, nenhum historiador concorda com isso, e comunitário do cristianismo primitivo, em que as verdades centrais da fé eram passadas e compartilhadas entre os cristãos antes mesmo de serem registradas as escrituras, tá? Então, já falamos sobre isso, tá bom, pessoal? Então, o Miranda argumenta que não há evidência arqueológica direta de Jesus, mas afirma que somente as sombras de Jesus podem ser vistas na arqueologia e tal, como se isso fosse uma falha nas evidências existentes. Embora seja verdade que não temos artefatos diretos atribuídos a Jesus, a arqueologia fornece um contexto histórico crucial para entender o ambiente que Jesus viveu. Encontrar vestígios de casas, barcos e utensílios da época ajuda a dar uma ideia mais completa sobre a sociedade da Palestina no século I. Além disso, diversas inscrições e textos não cristãos, como já falei, tá, de José e Tácito, mencionam Jesus, tá, corroborando a existência histórica de Jesus e o impacto de seus seguidores. Certo? Então, Miranda faz uma crítica à interpretação de que os textos bíblicos, como a passagem sobre o paralítico no telhado, indicam uma discrepância entre o tipo de construção descrito na Bíblia. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Para ele aí, uma evidência de um seguidor de Jesus? Não tem.
Não tem nada disso. Aí eles vão inferindo, com base na Bíblia, essas questões aí. Tá vendo? De atividades muito simples como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, camponeses. Viu? Ó? Da onde que ele tirou essa informação? Foi da arqueologia? Não, foi da Bíblia. Foi da arqueologia sim, Tony Piranda. Inclusive, foi descoberto recente, né? Creio que nos anos 2000 ali no caso, o barco ali na Galileia, tá? Então já falamos e temos todos esses fatos aí. Tudo que os ateístas céticos negaram, Nazaré, foram encontradas evidências ali também, tudo, tá? Então, é engraçado Tony, que você não faz essa mesma análise para outros escritos, outros personagens históricos, né? A Bíblia falando lá que Jesus recrutou lá pescadores, né? Da arqueologia, tem isso? Não, só da Bíblia. E como me mostra evidências então aí dos discípulos, né, de Sócrates, tá? Me mostrem as pegadas dele, me mostrem ali as roupas deles, né, Tony? Ao mesmo tempo era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades inclusive com uma população estrangeira que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas que vinham soldados de pontos muito distantes do Império. Portanto, Jesus conviveu, embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo Antigo. Nós descobrimos há um tempo atrás um barco na Palestina que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro, e que Jesus mesmo utilizou. Então, olha só. É impressionante o nível infantil desse cara, pessoal. Eles encontraram um barco que era parecido com o que os seguidores de Jesus e o Jesus teria utilizado, cara. Só que ali ele falou que Jesus utilizou. Ou seja, novamente, pressuposto, cara. Eles encontraram o barco de Jesus? Não. Encontraram o barco dos seguidores de Jesus? Não. Parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Há controvérsias, né? Rolando Lero, sei lá o que. Porque é impressionante esse Tony Lero aqui, sabe? É um lorota completo, sabe? Não é possível. Nenhum historiador concordaria com o que ele está falando aqui. Porque podem ser levados, sim, os documentos do Novo Testamento. Eles encontraram um barco de pessoas, né? Aí eles falam que esse barco, eles dão a entender, né? Que era o barco que Jesus utilizou. Com base em quê? Porra nenhuma, só na Bíblia. Olha a boçalidade do sujeito, olha a boca do sujeito, né, pessoal? Não dá, né? Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo o modus operandi desses caras? É assim. Eles fazem inferências com base em coisas que são encontradas no local por pessoas daquela época e falam que é de Jesus, falam que é de seus seguidores ou dão a entender isso, né? E as pessoas acreditam. Aí é complicado, né? Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas e que explica, por exemplo, uma passagem do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade não eram telhas, era um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Da onde que ele tirou isso? Tonho, das descobertas arqueológicas, já foram descobertas que tipo de casas eram essas, já vamos falar sobre isso. No meu blog do Longo já respondi sobre isso totalmente, tá bom, pessoal? É uma das maiores evidências, o tipo de casas que ali, a Bíblia é extremamente exata e precisa nos relatos ali que está falando, tá? Então isso descreve exatamente algo que somente a testemunha ali ocular poderia estar falando. Vendo? O texto fala telhas. Por quê? Telhas, galera, era o ambiente, por exemplo, de casas romanas, né? De casas... Olha só, pessoal. Olha só o absurdo que ele vai falar aqui, mostrando que ele não sabe de nada. Não sabe de nada como funcionam as casas na época e tudo mais, tá? Dali da cultura de Roma. Aí, ali na Palestina Antiga, era como se fosse laje, né? Aí o que ele tem que falar?
que não eram telhas, eram palhas. Porque se for telha, é que o autor não está ali, o autor está em Roma, entendeu? O autor está em outro local que não é compatível com o local que está sendo mencionado ali na Bíblia. Aí o cara dá o migué, entendeu? Entende como que eles fazem? Tonho, eu já detonei sua ligação aí no meu blog, já vou fazer o vídeo também. Mas olha que interessante, tá? Sobre aqui, já tem a nota aqui, já fiz a nota sobre isso. Que Miranda faz uma crítica à interpretação de que os textos bíblicos, como a passagem paralítico no telhado, indicam uma discrepância entre o tipo de construção descrito na Bíblia e os achados arqueológicos. No entanto, a arqueologia revelou que as casas de telha não eram comuns na Palestina no primeiro século, sendo mais típicas de áreas romanas. A interpretação arqueológica correta não é negar os textos, mas compreender o contexto cultural e histórico. A Bíblia deve ser lida e levando em consideração os costumes e as práticas da época, e as descobertas arqueológicas ajudam a elucidar essas questões. Tá? Embora seja verdade que muitos achados arqueológicos não forneçam provas diretas da vida de Jesus, eles ajudam a estabelecer o contexto histórico e social no qual ele viveu. A arqueologia é crucial para entender o ambiente cultural e religioso do primeiro século, especialmente nas áreas da Judéia e Galiléia. Tá? Então, nas fontes acadêmicas, vocês podem ver o arqueólogo Jonathan Reed, em Arqueologia e o Novo Testamento, discute como a arqueologia fornece contexto para o entendimento dos evangelhos, mesmo sem oferecer evidências diretas para Jesus. O barco de Galiléia, encontrado em 1936, por exemplo, é de fato um artefato arqueológico importante, pois é típico da época e do tipo de atividade de pesca que os evangelhos mencionam, mas isso não significa que foi o barco de Jesus e de seus discípulos. A afirmação de que o barco encontrado deve ser automaticamente vinculado a Jesus não é uma inferência acadêmica válida. Arqueólogos e historiadores reconhecem que objetos do cotidiano podem ser relacionados ao contexto cultural de uma época, mas não são evidências diretas de eventos bíblicos específicos. Então vocês entendem, pessoal, que esses critérios, essas exigências que o Tonho faz, não são levados a sério por ninguém, só por ele. Ele inventa coisas que somente seus infantis entendem, tá? Não é por aí. A Bíblia, especialmente os evangelhos, deve ser lida como documento histórico, mas também teológico. Não há conflito entre esses dois aspectos. O estudo da história religiosa reconhece que os textos sagrados de várias tradições religiosas frequentemente combinam elementos teológicos com relatos históricos. Fontes acadêmicas, vocês podem ver o historiador John P. Meyer em Um Judeu Marginal, e argumenta que a Bíblia pode ser utilizada como uma fonte histórica, embora com um cuidado especial para separar as camadas teológicas da narrativa histórica. A análise crítica dos textos bíblicos permite discernir as intenções teológicas dos autores e os elementos históricos presentes. Em suma, os argumentos apresentados por Miranda ignoram a complexidade dos estudos históricos e arqueológicos. O fato de não haver uma prova física de Jesus, ou o fato de os evangelhos se basearem em tradições orais, não diminui sua validade histórica. Além disso, a arqueologia fornece um contexto importante sobre a Palestina do primeiro século, permitindo-nos reconstruir a sociedade e o ambiente que Jesus viveu. O entendimento acadêmico de Jesus histórico é fundamentado em uma ampla gama de fontes, incluindo documentos antigos, tradições orais e evidências arqueológicas. A história de Jesus não depende exclusivamente de provas palpáveis, mas de uma análise cuidadosa das fontes históricas disponíveis. Se precisar de mais detalhes ou explicações sobre qualquer um desses pontos, posso aprofundar a discussão em áreas específicas. Então, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos exclusivos sobre isso, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, deixe aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, cliquem no sininho para receberem as notificações. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais. Aqui, né, pessoal, eu já abri aqui alguns sites, certo? Algumas abas aqui para vocês verem, tá? Alguns sites aqui com evidências arqueológicas para vocês verem, tá bom, pessoal? E eu quero que o Tonho aí me refute, tá? Eu quero que o Tonho refute essas evidências aí que eu vou passar agora, tá? Evidências arqueológicas, tá? A primeira aqui, ó, o ossário de Tiago, tá? Olha que interessante, pessoal. O que é o ossário de Tiago? Já publicamos sobre isso no Logos, tem até vídeos aqui sobre isso, né? Então aqui eu só vou dar uma passada, tá, pessoal? Mas todos os links estarão aqui na descrição, tá bom? Muitos estão familiarizados com o ossário de Tiago, ou ossuário de Tiago, que chegou às notícias com um grande alarde em 2002, seguido pela controvérsia resultante sobre sua autenticidade. O ossuário de calcário, cagiós, data do 1º século, tá, Tony? Não é palpite, não. E traz uma inscrição que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus, Yeshua, tá bom?
Então, é muito detalhado aqui, tá? Foi rapidamente contestado e é declarado uma falsificação por alguns, contrariando as alegações de autenticidade feitas por especialistas anteriores. Enfim, ele está estudado, mas ele tem grandes evidências de ser autêntico, tá bom, pessoal? Então, aqui eu posso falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Olha só que interessante, pessoal. Tá tudo aqui, ó. Evidência por causa da inscrição aqui, tá? É muito interessante e evidência a favor de sua autenticidade. Então, tem muito mais aqui que vocês podem ver, tá bom, pessoal? É tudo de fontes sérias, arqueologia bíblica, tá bom? Temos aqui o ossário de Caifás também, tá, pessoal? O ossário de Caifás é um dos 12 ossários ou cardiosos descobertos em uma caverna funerária ao sul de Jerusalém, em novembro de 1990, 2 dos quais apresentavam o nome Caifás. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. Tá aqui, olha, esse ossário aqui é evidência, tá? Porque é interessante o Tonho aqui, né? O pseudo-historiador do Tonho, né? Porque vários personagens históricos são mencionados ali, circundantes a Jesus, mas só Jesus não existiu? Não faz sentido, né? Obviamente que aqui estão muitas evidências, tá bom, pessoal? Vocês podem ver aqui a autenticidade, tá? Tudo aqui configurado, tá? O outro, nós temos aqui sobre a tumba de Lucas, tá? Olha só, do site aqui do Associates for Biblical Research. Muito bom, pessoal, olha só. Muito interessante a vida de Lucas aqui. Temos aqui as informações, evidentemente, tá? Porque realmente Lucas é um historiador de primeira categoria, tá? Então tá aqui no túmulo de São Lucas, tá? Tem as informações aqui, tá? Tá bom? Temos aqui a tumba do apóstolo Filipe. Olha só, encontrada a tumba do apóstolo Filipe, certo? Eu quero ver o Tonho desmascarar, desmentir essas fontes aqui, tá? Ele vai desperninhar, vai chorar, mas não tem jeito, né, pessoal? Tá tudo aqui em fontes realmente sérias, tá? Então aqui, ó, mais ou menos na mesma época que a edição, tá aqui da revista, falando do jornal. Então, aqui está falando o diretor da escavação, está fazendo uma nova e emocionante descoberta no campo de Herápolis, um dos sítios mais significativos da Turquia cristã. Um mês depois, ele anunciou, eles finalmente encontraram o túmulo do apóstolo Marte Filipe. O túmulo não foi descoberto no centro do martírio octagonal no topo da colina, como esperado há muito tempo. Então tá tudo aqui, pessoal, tem mais detalhes aqui, tá? E esses e-books aqui, pessoal, vou trazer com exclusividade, pessoal, traduzido com exclusividade, e só quem estiver no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e do Telegram que vai receber e-books grátis também, porque eu tenho e-books grátis e também e-books vendidos, somente para membros, tá bom, pessoal? Então, quem apoia o canal aí tem acesso a informações exclusivas, tá? E recomendo aqui também a série de livros apologéticos, aqui, ó, a coleção Enciclopédia Apologética, série está aqui na descrição também, tá? Bom, pessoal. O próximo, confirmado a autenticidade dos códices de chumbo, né? Aqui, vamos ver aqui. Com os textos mais antigos conhecidos sobre Jesus. Olha só que interessante, pessoal. Em 2007, Jennifer Solignac e David Elkington viram imagens de um conjunto de livros recentemente descobertos, códices para ser exato. Então, está aqui, pessoal, esses detalhes aqui, tá? Olha só, mais importantes que os manuscritos do Mar Morto. E agora, recentemente, foi encontrada aí também uma inscrição, aí, também uma grande descoberta depois do manuscrito do Mar Morto, confirmando que os primeiros cristãos tinham ali, já chamavam Jesus como Deus, tá? Então isso aí o Tonho e outros pseudo-historiadores palpiteiros vão espernear, né? Mas não vai acontecer nada. Os códigos são autênticos, tá? Então aqui vocês podem ver mais informações sobre isso, tá bom, pessoal? Tudo está aqui na descrição, tá bom? O próximo é ossos, né? Confirmado ossos como restos de São Paulo, né? Vamos ver aqui, traduzir aqui para vocês poderem ver. Mas tem aqui, ó, ossos confirmados como sendo de São Paulo, tá? A primeiro teste científico no que é acreditado ser os restos do apóstolo Paulo parecem confirmar. Olha só que interessante, pessoal. Vou traduzir aqui para vocês, deixar aqui traduzido. Aqui. Aí vocês podem ver melhor. A gente traz essas notícias aqui exclusivas, tá? Parece confirmar que eles são genuínos, disse o Papa. Foi a segunda grande descoberta sobre São Paulo anunciada pelo Vaticano em 2 dias. Tá? E eles permitem historiadores ou arqueólogos ateus, céticos, examinarem. Tá? Então tá aqui, no sábado o jornal Vaticano, l'Osservatore Romano, anunciou a descoberta de um afresco dentro de um outro túmulo representando São Paulo, que as autoridades do Vaticano disseram representar o ícone mais antigo conhecido do apóstolo.
Então tem todas as informações aqui, pessoal. Vocês podem ver aqui, tá bom? Dos primeiros cristãos, tudo remetendo ali ao primeiro século também, tá? Vamos ver aqui. Próxima. Aqui, mais, né, a tumba. Olha só que interessante. Túmulo de São Pedro, quando a ciência confirma a tradição. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Temos aqui uma história real de tumbas perdidas, inscrições em línguas antigas e ossos romanos dignas de Indiana Jones. A tradição oral sempre ensinou que o imperador Constantino construiu a primeira basílica de São Pedro no mesmo local do túmulo do primeiro Papa. Até o século XX, nenhuma tentativa havia sido feita para validar e invalidar essa crença. Então aqui fala como eles fizeram essa descoberta, tá bom, pessoal? Aqui, Vaticano, que realmente a tumba de São Pedro, tá bom, pessoal? Então, tudo faz parte do martirológio aqui do primeiro século, tá bom? Já no final do século I, fontes cristãs mencionam o martírio de Pedro em Roma. Olha aí, no final do século I, Tonho. Então, vocês podem ver. Sua prisão e execução ocorreram sobre Nero após o incêndio que devastou a cidade em 64. Os Atos de Pedro, o texto apócrifo, relatam a crucificação do apóstolo no círculo de Calígula, tá? Então vocês podem ver aqui, pessoal, tudo fontes antigas, tá? Tá tudo aqui, tá? Vamos lá. Próximo, cheio de fontes, né, pessoal? Tá recheado aqui, né? Fontes arqueológicas. Quero ver o Tony refutar isso aqui. A busca da memória de São Pedro, a catacumbas, no área do cemitério dos Lauros, em Roma. Olha, pessoal, um estudo aqui acadêmico, tá? Aqui vocês podem ver todos os estudos aqui realmente remetendo a eventos do primeiro século, tá? Martirológio aqui do mártir de São Pedro, de Pedro e Paulo, ó. Tudo realmente antigo, tá bom? Está aqui também, certo? Então, vamos lá. Próximo. Arqueólogos apontam o local onde Jesus teria sido julgado. Encontrado após escavações durante a obra para a expansão do Museu da Torre de Davi, o local foi aberto para visitação pública. Tinha aquela questão do patíbulo, né? Foi aberto para visitação pública o lugar onde teria se passado um dos momentos mais importantes do Novo Testamento, o julgamento de Jesus Cristo. O local foi encontrado por arqueólogos durante uma escavação iniciada há 15 anos para uma expansão do Museu da Torre de Davi em Jerusalém. A descoberta ocorreu depois que os pesquisadores começaram a cavar o chão de um prédio mais antigo abandonado ao lado do museu. Então, pessoal, está aqui, também vocês podem ver. E tem outra informação interessante, pessoal, que também vou falar sobre isso também, que é a evidência também que ali do lado ocidental de Jerusalém também foi encontrada a área de julgamento de Jesus ali. Está sob estudo também. Eu vou falar sobre isso. Tá bom? Vou falar. Próximo, aqui também outro estudo. Não, é aquele mesmo. Vamos ver aqui mais uma. Olha só que interessante, pessoal. Israelenses descobrem tumba do rei Herodes. Detalhes serão divulgados esta terça-feira. Olha que interessante. A Universidade Hebraica de Jerusalém anunciou na segunda-feira, tá? Essa notícia de tempo atrás, mas para quem não sabe, né? Evidências arqueológicas não têm datação. Elas são descobertas e a partir de então elas são divulgadas. Em comunicado, a descoberta de uma tumba onde foi enterrado o rei Herodes, que governou a Judéia na época do Império Romano. Ou seja, todas as pessoas circundantes a Jesus ali também, com evidências. Há pessoas que conviveram, conheceram Jesus e interagiram com Jesus. Tá? Arqueólogos revelam partes ocultas do palácio do rei bíblico Herodes em Israel. Está aqui, pessoal, também o palácio do rei Herodes. Ó. Está aqui o rei Herodes também. Ó. Faz parte das passagens mais conhecidas da Bíblia. De acordo com o Novo Testamento, ele mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade, depois que soube pelos reis magos do nascimento de Jesus. Agora, arqueólogos estão revelando pela primeira vez ao público partes até então ocultas de seu palácio em Israel. Está tudo aqui, pessoal. Olha só que interessante, tá? Notícia aqui para vocês em primeira mão. Lembrando, pessoal, que essa ideia maluca aí dele, do Antônio Miranda, essa teoria maluca, essa ideia maluca do Antônio Miranda aí de Jesus romano, não é aceita por nenhum historiador. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui. Cientistas encontram a cópia mais antiga do Evangelho em uma múmia egípcia. Olha que interessante, pessoal. Um grupo de cientistas encontrou a cópia mais antiga do Evangelho em um papiro reutilizado para construir a máscara de uma múmia egípcia, revelou a agência F. Craig Evans, doutor em estudos bíblicos e um dos responsáveis pela descoberta. Esse aqui, pessoal, não sei realmente dos resultados dos estudos aqui do tempo atrás, não sei se já foi comprovado, mas é interessante notar aqui,
mencionar. Trata-se de um fragmento de São Marcos, localizado há 3 anos, que agora especialistas consideram como o primeiro manuscrito do Novo Testamento da Bíblia que se tem conhecimento. Os cientistas acham que a origem do papiro remonta ao primeiro século de nossa era, entre o ano 80 e 90 d.C., o que representa uma grande novidade. Até então as cópias mais antigas datavam do segundo século d.C. Lembrando, pessoal, que essas cópias, mesmo o papiro P52, são cópias de cópias mais antigas ainda. Então, ao contrário do que o Tonho fala, que ele alega sem base alguma que o Novo Testamento, os livros são do século II, que é um absurdo, são do século I, porque se esses papiros antigos já são antigos, os originais e autógrafos eram muito mais antigos, certo? Então vamos lá. Próximo aqui, a última, né? Temos, olha só que interessante. Olha só, deixa eu trazer aqui para vocês, né? Nova evidência da crucificação lança nova luz. Deixa eu fechar aqui. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Lança nova luz na morte de Jesus Cristo, tá? Olha só que interessante. Novas evidências da crucificação. Por quê? Temos esse osso aqui também do calcanhar de um executado. Muito interessante. Esqueletos também do primeiro século. Tá tudo aqui também, pessoal. Todas essas informações aqui para vocês verem. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vocês podem ver tudo isso aqui e muito mais.